O mercado de jogos eletrônicos tem crescido absurdamente nas últimas décadas, movimentando bilhões de dólares anualmente. Empresas travam uma disputa acirrada para prender a atenção do público com seus consoles e jogos de última geração. Gigantes como a Sony e a Microsoft lutam a briga de gigantes, tentando entregar jogos com histórias cada vez mais complexas e gráficos cada vez mais realistas. Já outras empresas tentam ir por um caminho diferente, mirando em portáteis sem tanto poder de processamento, mas buscando entregar experiências únicas para os jogadores através de franquias já consagradas. E de todas as produtoras e distribuidoras de jogos, um dos nomes mais famosos e que com certeza mais se destaca nessa disputa é a Nintendo. Sendo uma empresa centenária e com raízes no Japão antigo, a Nintendo nasceu como uma pequena loja de cartas em Kyoto, eventualmente se tornando uma gigante da indústria dos jogos eletrônicos a nível global. Mas como a Nintendo conseguiu crescer tanto assim? Como uma empresa que vendia cartas para mafiosos e encrenqueiros, conseguiu mudar todo o seu modelo de negócios? Eu sou o Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a Nintendo. No final do século XIX, o Japão se encontrava num período de transição de eras. O período conhecido como Shogunato Tokugawa, ou também como período Edo, que tinha começado lá por 1600, encontrou seu fim depois de mais de 200 anos com a chamada Restauração Meiji. O Japão sempre foi um país super fechado, sofrendo pouquíssimas interferências de culturas externas, principalmente na sua era do shogunato. Porém, na era Meiji, com a volta do Império, o país passou por uma profunda reestruturação em várias de suas áreas. Infraestrutura, indústria e educação foram algumas das áreas que foram transformadas e atualizadas nessa época. E além disso, agora grande parte da cultura ocidental começava aos poucos a finalmente entrar na cultura japonesa, que deixava de ser uma nação isolada para se integrar um pouco mais ao resto do mundo. Trabalhos começaram a ser transformados com a modernização global, e as formas de entretenimento também iam mudando aos poucos. Dessa abertura à cultura ocidental, surgiram algumas novidades que passaram a ser incorporadas no dia a dia do japonês. Uma delas foi o jogo de cartas, trazidos pelos portugueses e que ganhariam várias versões em japonês, sendo a mais conhecida e aceita pelo Império Japonês, o Hanafuda. Essa versão oriental do baralho português ganharia muita popularidade apesar das proibições de jogos de azar do Império Japonês. E apesar do Hanafuda em específico ser autorizado pelo Império, ele não era muito bem visto pela sociedade. Jogos de carta e jogos de azar eram costumeiramente associados a gangues e arruaceiros, ou a uma juventude rebelde. E dentre essas crianças que jogavam cartas como passatempo, temos um jovem que, além de jogar com as tais cartas, gostava também de desenhar suas próprias. Na vida adulta, esse jovem iria abrir a sua própria loja de cartas e explorar uma demanda que até então não tinha sido focada por ninguém. Fusajiro Fukui nasceu na cidade de Kyoto em 22 de novembro de 1859. Filho de um artesão e de uma dona de casa, a infância de Fusajiro não foi nada fácil. Seus pais viviam brigando, e Fusajiro testemunhou a separação deles aos 7 anos. Ele viveu um tempo com a sua mãe e depois acabou indo morar com seu pai, e os dois brigavam sempre que se encontravam. A forma que Fusajiro achou para escapar dessa realidade conturbada foi jogar cartas escondido com seus amigos de escola. Jogos de cartas e jogos de azar eram terminantemente proibidos no Japão durante toda a era do shogunato. Mas no começo da era Meiji, houve um afrouxamento dessas proibições. E além do Hanafuda ser permitido por ser considerado parte da cultura japonesa, outros jogos passaram a ser socialmente aceitos, contanto que nenhuma autoridade te visse jogando. Fusajiro acabou mudando seu sobrenome depois de se casar, passando a ser conhecido como Fusajiro Yamauchi. Ele sempre teve um tino comercial muito forte, além de muito talento no ramo do artesanato e das ilustrações. Em 1889, aos 30 anos de idade, Fusajiro decidiu montar uma loja de jogos de cartas em uma casa comprada em Kyoto. As cartas eram produzidas por ele mesmo. Ele fazia belíssimas ilustrações de baralhos Hanafuda, retratando flores japonesas e paisagens típicas da região, fabricando decks que continham cada um 48 cartas. Baralhos de Hanafuda e outras cartas no geral eram meio que estigmatizadas por serem frequentemente associadas a jovens delinquentes e a gangues como a Yakuza, que costumavam jogar esses jogos de azar em bares e encontros de gangues. Existia uma demanda bem grande por cartas bem feitas de Hanafuda, ao mesmo tempo em que as empresas japonesas da época não queriam se vincular a esse ramo de jogos de azar, exatamente por essa demanda vir de lugares e associações bastante esquisitas. Fusajiro não se deixou abalar
e começou a vender suas cartas, ficando muito famoso na região e recebendo encomendas constantes de bares locais. Nesses bares onde os criminosos da Yakuza se reuniam para jogar, para evitarem trapaças, eles abriam um baralho lacrado a cada novo jogo. Isso garantia um grande volume de vendas dessas cartas, e Fusajiro pôde aumentar cada vez mais a fabricação delas e expandir o seu próprio negócio. Sua loja era conhecida como Nintendo, mas bem no comecinho ela se chamava Nintendo Koppai. Koppai era um antigo nome para cartas em japonês, e Nintendo vinha da junção dos seguintes kanjis: Nin, que significa deixar ou confiar, Ten, que significa céu ou paraíso, e Dou, que significa santuário ou local de trabalho. Apesar de não haver consenso sobre a origem do nome Nintendo, o que é meio que aceito de forma geral é que o nome Nintendo significa deixar a sorte para os céus, ou deixar a sorte para o destino. O nome da empresa sofreria algumas alterações nos anos seguintes, passando a se chamar Marufuku Company e depois finalmente retornando às origens como Nintendo Company. No ano de 1907, o Japão ainda sofria com os impactos da Guerra Russo-Japonesa, que foi um conflito armado entre o Império Japonês e o Império Russo. Ambos os países nessa época disputavam os territórios da Manchúria e da Coreia. O Japão saiu vitorioso dessa guerra, vencendo a Rússia e ascendendo como uma nova potência mundial. O conflito, porém, foi muito custoso para a economia japonesa, que teve que aumentar muitos impostos, afetando diretamente os comércios e as fábricas das cidades, e consequentemente, afetando também a Nintendo. Ficar jogando cartas nessa época difícil parecia não ser muito bem o foco da população. E para não fechar as portas, a Nintendo resolveu diversificar o seu negócio e fechar um acordo com a empresa Nihon Tobacco. Agora, além de cartas, a Nintendo vendia também cigarros para a galera super tranquila da Yakuza, operando numa linha moral bem tênue. É bem esquisito pensar que uma loja que vendia cartas e cigarro para a máfia acabaria se tornando uma das maiores referências para brinquedos e jogos infantis. Essa mudança começaria a acontecer a partir dos anos 50. Mas bem antes disso, lá em 1929, aos 69 anos de idade, Fusajiro percebeu que tinha que passar seu negócio adiante na família. A questão aqui é que a cultura japonesa era bem antiquada, e Fusajiro, que na época tinha 2 filhas mulheres, mas nenhum filho homem, só poderia passar o comando da empresa para um outro homem. Então, em 1929, ele declara o seu genro Sekiryu Kaneda como o sucessor legal da Nintendo. Sekiryu mudaria seu sobrenome para Yamauchi. Ele se tornou o novo diretor da Nintendo, e como uma das suas primeiras medidas como diretor da empresa, ele começou expandindo o negócio, criando uma nova sede da Nintendo ao lado de uma antiga fábrica próxima à estação de trem de Tobakaido. A Nintendo iria passar por um longo processo de transformação, que iria tirar totalmente a empresa das sombras e estabelecê-la como uma das gigantes do mercado de jogos infantis. Durante a Segunda Guerra Mundial, a demanda por cartas caiu drasticamente devido às restrições econômicas impostas pelo governo. Mas a Nintendo conseguiu se readaptar, diminuindo sua produção de cartas e produzindo outros produtos feitos de papel, como materiais escolares e jogos de tabuleiro. Nos anos 40, após o final da guerra, Hiroshi Yamauchi, neto de Sekiryu, assumiu a liderança da empresa. Ele implantou mudanças radicais, modernizando as operações e investindo em estratégias que expandiriam o alcance da Nintendo. Esse período marcou o início de uma visão mais ambiciosa da empresa. E já nos anos 50, Hiroshi Yamauchi buscou diversificar a Nintendo em resposta à saturação do mercado de cartas. Ele conseguiu uma licença exclusiva para produzir cartas da Disney no Japão, o que trouxe um boom comercial ao atrair crianças e fãs do universo Disney. Esse movimento aumentou consideravelmente as vendas da companhia, além de também aumentar a relevância da marca, transformando a Nintendo em uma marca que estava muito mais infantil agora. Poucos anos depois, a empresa começa a explorar o mercado de brinquedos, tendo percebido o enorme potencial de vendas para o público infantil. A Nintendo lança produtos como o Ultra Hand, que era uma espécie de pegador articulado, e seu primeiro brinquedo digital, o Love Tester, um brinquedo voltado para adolescentes que media em uma escala de 1 a 100 o quanto 2 pessoas se amavam. Ambos os brinquedos foram um sucesso comercial avassalador, tendo sido criados por Gunpei Yokoi. O grande pulo do gato, porém, foi a decisão da Nintendo de começar a investir em brinquedos eletrônicos, o que abriria o caminho da companhia para que eles desenvolvessem seus próprios videogames. A partir da década de 70, houve um boom na produção de um novo formato de eletrônicos. Vídeos interativos como os que eram produzidos pela Atari começaram a ficar muito populares,
e os anos 70 marcaram o começo dos videogames. A primeira empreitada da Nintendo nessa área foi com o Color TV, e além disso ela teve alguns outros experimentos como Radarscope, um jogo de shooter espacial. No entanto, foi em 1981 que a Nintendo iria lançar o jogo que iria colocar sua marca em evidência. Nascia naquele ano a primeira versão do Donkey Kong. Nesse jogo, tínhamos um personagem bigodudo chamado Jumpman que tinha que ficar pulando em uma série de plataformas para resgatar a princesa de um macaco louco gigante chamado Donkey Kong. Inicialmente, a Nintendo queria fazer esse jogo com os personagens do Popeye, mas como não conseguiram os direitos de distribuição da marca, acabaram improvisando e criando personagens do zero, o que acabou se provando um acerto inacreditável. Uma curiosidade é que o Jumpman, o carinha que pula nas plataformas, só teve um bigode porque os criadores do jogo não conseguiam desenhar uma boca no personagem em tão poucos pixels. Seria esse personagem que acabaria se tornando o Mario, um dos personagens mais marcantes e carismáticos da Nintendo. E o nome do Mario acabou sendo escolhido pela semelhança do personagem com o locatário da sede corporativa dos Estados Unidos, Mario Segale, que também era um cara bigodudo. A piada interna da sede americana acabou se espalhando e chegando no Japão, onde o nome acabou sendo incorporado oficialmente ao personagem. Nos anos seguintes, a Nintendo engataria uma série de lançamentos, além de se tornar uma empresa de capital aberto, tendo ações negociadas na Bolsa de Tóquio. Um dos lançamentos da Nintendo nos anos 80 foi o Game & Watch, que possuía um design ergonômico e uma interface simples de usar, além de popularizar o estilo de botão de pad, aquele botãozinho com setas que é usado até hoje nos joysticks. A empresa lançou também o Famicom em 83, um console avançado com gráficos coloridos e um design inovador, que apenas 2 anos depois foi relançado com o nome de Nintendo Entertainment System, o famoso NES. Foi nesse console que o Super Mario Bros., um dos jogos mais icônicos da Nintendo, foi desenvolvido, e consolidou o Mario como um dos grandes personagens da marca. Outro personagem que nasceu desse console foi Link, da franquia Legend of Zelda. Nesse jogo você controlava o elfo Link, que explorava o jogo em uma aventura não linear para salvar a princesa Zelda. Tanto a franquia do Mario quanto a franquia do Zelda ganhariam muitas outras versões e se tornariam verdadeiros legados da Nintendo. Outro jogo que nasceu nessa época do NES foi o Metroid, jogo de ação aclamado pela sua jogabilidade narrativa que até então não existia nos videogames. Um marco gigantesco para a Nintendo foi o lançamento do Game Boy em 1989, o primeiro console portátil da empresa com cartuchos intercambiáveis. O Game Boy foi um sucesso imediato graças à sua durabilidade, preço acessível e jogos populares. Os anos 90 começaram com o lançamento do absurdo Super Nintendo Entertainment System, o famoso SNES, ou como ele ficaria mais conhecido aqui no Brasil, o Super Nintendo. Ele foi lançado em 1990 no Japão e em 1991 nos Estados Unidos, mas acabaria sendo vendido no mundo inteiro nos anos seguintes. Ele trouxe gráficos insanos em 16 bits e jogos memoráveis como Super Mario World, que introduziu o Yoshi à franquia, e The Legend of Zelda: A Link to the Past, jogo que até hoje muita gente considera um dos melhores games da franquia já lançados. O SNES foi um dos maiores acertos da Nintendo, e pessoas do mundo inteiro se reuniam nas casas dos amigos para ficar jogando Super Nintendo por tardes inteiras. O Super Nintendo consolidou a empresa como a vencedora dessa geração de consoles, deixando para trás concorrentes como a Sega com seu Mega Drive. A Nintendo, com o SNES, se estabeleceu como uma das empresas de jogos de maior sucesso da história. Um sucesso muito parecido com o da OVP Capital, que hoje é a melhor consultoria de investimentos do país. Se você já tem R$1 milhão investidos e quer ter acesso ao melhor cartão de crédito do mercado, clique no link da descrição e responda o nosso formulário. Bom, mas voltando para a história da Nintendo. Em 1996, a Nintendo lança o revolucionário Nintendo 64, entrando de vez no ramo dos jogos 3D. O Nintendo 64 trouxe avanços significativos tanto nos gráficos como nas gameplays, agora que os jogos tinham uma dimensão a mais para trabalhar. Jogos que com certeza valem ser mencionados são o famoso Super Mario 64, que redefiniu o gênero de plataformas, e o Ocarina of Time, que trouxe um novo desafio de exploração em um jogo pouco linear e com gráficos incríveis para a época. Jogos como GoldenEye 007 e o Perfect Dark redefiniram o gênero de FPS, implementando mecânicas que se tornariam o novo padrão da indústria para qualquer jogo feito depois disso, dentro do gênero de tiro em primeira pessoa. E apesar do Nintendo 64 ser um sucesso absoluto, algo que afetou bastante o desenvolvimento dos seus jogos foi a insistência da Nintendo em ainda usar cartuchos. Rivais como a Sony nessa época já usavam CDs.
que tinham um poder de armazenamento muito maior, além de terem um custo menor na sua produção e darem maior flexibilidade nos projetos para os programadores. A Nintendo se recusava a migrar para os CDs, e o Nintendo 64 acabou perdendo espaço no mercado para o PS1, que se tornaria o campeão dessa geração. A Nintendo criou várias franquias de sucesso ao longo dos anos, mas sem sombra de dúvida, a maior de todas as suas franquias foi a série de jogos Pokémon. Tudo começou no lançamento de Pokémon Red e Blue para o Game Boy em 96. Nesses jogos, você entrava num mundo repleto de criaturas que poderiam ser capturadas com Pokébolas. O objetivo do jogo era fazer uma rinha de galo com líderes de ginásio, e depois de vencer a Elite dos Quatro e o seu arqui-inimigo, você se tornaria o mestre Pokémon da região de Kanto. O universo Pokémon foi criado por Satoshi Tajiri, desenhista e programador que durante sua infância passava tardes inteiras correndo pelo campo capturando besouros. Na vida adulta, ele passou a desenvolver jogos, fundando o estúdio Game Freak. Satoshi viu um enorme potencial no Game Boy, especificamente no seu exclusivo cabo Link, que permitia que os Game Boys se conectassem para trocar informações. Satoshi levou sua ideia do Pokémon à Nintendo. A proposta seria um jogo que permitisse com que outros jogadores, além de capturarem os tais Pokémons, pudessem treiná-los e trocá-los entre si. A ideia acabou dando muito certo, e a parceria entre a Game Freak e a Nintendo iria perdurar até os dias de hoje. Diversos outros jogos desse universo seriam lançados, expandindo o catálogo de Pokémons, como nos jogos Gold and Silver e Ruby e Safira, além de revisitar versões antigas com remakes como Fire Red e Leaf Green, lançados para Game Boy Advance lá para 2004. O Pokémon, porém, não se resume só aos jogos, e acabou virando um verdadeiro império, com animes, filmes, jogos de carta. A Pokémon Company hoje é uma gigante do ramo do entretenimento infantil, sendo uma joint venture da Nintendo, da Game Freak e de uma terceira empresa chamada Creatures. A Nintendo tem um papel importante na distribuição dos produtos Pokémon, enquanto a Game Freak desenvolve os jogos principais da franquia e a Creatures lida com a parte das cartas colecionáveis. A Pokémon Company hoje é uma máquina de fazer dinheiro, e grande parte da receita da Nintendo vem daqui. O Game Boy Advance foi lançado em 2001, sendo uma versão modernizada do Game Boy clássico, e em 2004 ela lança o DS, portátil com poder de processamento ainda maior e que consolidaria a Nintendo como uma empresa líder no segmento de portáteis. Mas o seu maior lançamento seria em 2006 com o Nintendo Wii, que introduziu controles sensíveis ao movimento, atraindo jogadores mais casuais e com uma proposta de jogos para toda a família. Então, ao invés da Nintendo perseguir consoles com alto poder de processamento e jogos mais densos em história, ela preferiu focar em jogos mais casuais para a família toda. Algo que não agradou muitos players mais hardcore, mas que com certeza fez sucesso entre as gerações mais novas e pessoas que não tinham jogado outros videogames. O Nintendo Wii foi um verdadeiro sucesso de vendas, mas o seu sucessor, o Nintendo Wii U de 2012, não teve o mesmo sucesso, sendo alvo de críticas pelo marketing horrível da Nintendo e pela confusão do público geral de achar que o Nintendo Wii U era algum tipo de acessório para o Wii original, e não um console novo. No ramo dos portáteis, a Nintendo lançou o 3DS em 2011, sendo um DS modernizado com a tecnologia 3D que não precisava de óculos para ser visto. O console fez um enorme sucesso e foi palco da sexta geração da franquia Pokémon, Pokémon X e Y, que pela primeira vez abandonava o plano 2D para fazer uma aventura em 3 dimensões, algo que não agradou muito a galera mais hardcore de Pokémon, mas que ainda assim vendeu muito bem. O Nintendo Switch, lançado em 2017, combinava um console de mesa com um sistema portátil, sendo o maior sucesso da década. Ele contava com jogos aclamados pela crítica como Super Mario Odyssey e Breath of the Wild, além de outras franquias também conhecidas como Super Smash Bros. Ultimate. Nos últimos anos, a Nintendo continua a inovar, continua lançando seus jogos de franquias clássicas, dessa vez no Switch. O sucesso de bilheteria do filme Super Mario Bros., lançado em 2023, e o parque temático do Super Nintendo World em 2021 marcaram a entrada da empresa em novos segmentos da indústria do entretenimento. Mas todo esse sucesso da Nintendo não veio sem algumas polêmicas ao longo do caminho. A Nintendo se envolveu em algumas polêmicas nos últimos anos, e foi duramente criticada pelos seus fãs, e essas reclamações já não vêm de hoje. Desde os anos 80, a empresa já era conhecida pelas suas rígidas políticas de licenciamento e censura de conteúdo, como a remoção de referências religiosas em Castlevania e uma série de processos em conteúdos sem fins lucrativos feitos por fãs.
A escolha do Nintendo 64 em usar cartuchos ao invés de CDs também gerou um descontentamento em vários desenvolvedores da época, além de seu marketing agressivo contra a Sega durante a Guerra dos Consoles, onde as duas empresas batiam de frente uma com a outra, disputando uma fatia no mercado de jogos. Entre 2000 e 2010, a Nintendo combateu ferrenhamente a pirataria, processando vendedores de flashcards e sites de emuladores que distribuíam ROMs. Até aí dá pra dizer que ela só estava protegendo a sua marca da distribuição ilegal. Só que o problema é que a Nintendo não parou por aí. Em 2015, a empresa criou o Programa de Criadores da Nintendo, que exigia que os criadores de conteúdo do YouTube registrassem seus canais para poder monetizar vídeos que usassem os jogos da Nintendo. Ela impôs um controle bem rígido para todo mundo que se gravasse jogando seus jogos, além de tomar uma parte bem grande da receita gerada por esses vídeos. Isso não é uma prática comum para distribuidores de jogos, e gerou um rebuliço na comunidade gamer, que viu esse comportamento da Nintendo como algo predatório e que fere a liberdade de expressão. E mesmo com todas essas polêmicas, a Nintendo ainda segue como uma das maiores empresas de jogos da atualidade. Desde a sua criação, a Nintendo produziu alguns dos consoles de videogame mais populares do mundo, incluindo o Game Boy, o Nintendo DS, o Nintendo Switch, o Wii e o Super Nintendo, além de franquias lendárias como Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Kirby, Star Fox, Pokémon, Super Smash Bros., dentre várias outras, além de vender milhares de consoles de jogos digitais pelo mundo todo. E apesar do seu começo bem esquisito vendendo cartas e cigarro, e de suas inúmeras polêmicas ao longo dos anos, a Nintendo criou uma legião de fãs e hoje possui uma receita bilionária, tendo seus produtos vendidos no mundo todo. Algo que vale destacar é que recentemente foi anunciado que o novo console da Nintendo, o Switch 2, vai sair ainda esse ano, o que provavelmente vai impactar de forma positiva não só a receita da empresa, mas também o valor das suas ações. As ações da Nintendo estão listadas na Bolsa de Tóquio pelo ticker 7974. Nas bolsas orientais, geralmente se usam esses códigos em números para listar as ações. E comprar a Nintendo pela bolsa japonesa seria a forma mais fácil de se investir na Nintendo para quem é japonês ou descendente. Já para o pessoal que não mora lá, a alternativa seria comprar a ADR listada na bolsa de Nova York, com o ticker NTDOY, que representa uma fração das ações ordinárias negociadas na bolsa de Tóquio. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e não esqueça de conferir o link da descrição para conhecer a OVP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vou indo nessa, vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!